Bem, boa tarde a todos e a todas. Antes de tudo, agradeço a presença. Nós temos hoje um tema interessantíssimo a discutir aqui, não é? E um tema que tem causado polêmica nos últimos anos. Portanto, eu gostaria de começar essa conversa dizendo: Don't shoot the messenger. Não atirem no mediador, eu sou apenas o mediador. Os alvos preferenciais são a Isabel Lucas, que é a curadora, que está aqui, sentada aqui, que teve a ideia desse debate, Bernardo Carvalho, que está aqui à minha esquerda, e Calaf Epalanga, que está aqui à minha direita. Pois bem, vamos lá. Calaf Epalanga nasceu em Benguela, Angola, em 78, é membro da banda Buraca Som Sistema, foi cronista do Público, jornal português, escreve para GQ Portugal, publicou os livros de crônicas O Angolano que Comprou Lisboa pela Metade do Preço e Histórias de Amor para Meninos de Cor. Atualmente vive entre Lisboa e Berlim. Este é o seu primeiro romance, publicado aqui pela editora Todavia. Também os brancos sabem dançar. Bem, Bernardo Carvalho nasceu em 1960, no Rio de Janeiro. Foi adotado por São Paulo há muitos anos. Publicou o volume de contos Aberração e os romances 11, Os Bêbados e os Sonâmbulos, Teatro, As Iniciais, Medo de Sade, 9 Noites, Mongólia, O Sol se Põe em São Paulo, Filho da Mãe, Reprodução e Simpatia pelo Demônio, todos lançados pela Companhia das Letras. O último romance do Bernardo é O Último Gozo do Mundo, publicado em 2021. Bem, numa situação como essa, eu acho que, para minha felicidade, o nome da mesa já é uma pergunta. Então, portanto, idealmente, eu faria essa pergunta e não teria que trabalhar mais, fazer mais absolutamente nada. Vocês respondam a pergunta, nós temos 50 minutos, não é? Para que vocês respondam essa pergunta e, ao final, eu vou abrir para 2 ou 3 perguntas do público, tá bem? Calaf, existe lugar de fala na literatura? Será que é melhor, talvez seja melhor eu definir o que é lugar de fala, né? Para início de conversa. Lugar de fala. O lugar de fala é um termo que aparece com frequência em conversas entre militantes de movimentos feministas, negros ou LGBT, e em debates na internet. O conceito representa a busca pelo fim da mediação. A pessoa que sofre preconceito fala por si, como protagonista da própria luta e movimento. No entanto, existe lugar de fala na literatura, Calaf? Boa tarde, é um prazer estar aqui, falando essa língua que nos une e de quando em quando nos divide também. Eu acho que o mais importante aqui, por uma questão, né, de definição e pôr as coisas nas suas devidas caixas, eu não acredito que haja lugar de fala na literatura. Mas logo a seguir, eu peço à pessoa que ouvir essa resposta definir que literatura estamos falando. Né? Por exemplo, na ficção, obviamente não há. Já no ensaio, o que se pede é que haja, no mínimo, honestidade. Inclusive na ficção também. Ou seja, o que eu sinto ser importante na literatura, acima de tudo, é honestidade. Eu acho que eu resumo a coisa, não é? Eu acho que não adianta muito alongar, não é? Porque... Você tem mais 25 minutos para a sua resposta. Não é? Eu acho que eu resumo a coisa dessa forma, não é? Não existe lugar de fala, ponto. Segundo ponto, vamos definir que literatura estamos falando. E terceiro ponto, acima de tudo, o mais importante, em qualquer expressão artística e na literatura, obviamente, é a honestidade.
Você excluiu o ensaio, você mencionou o ensaio no lugar... O ensaio, então, em tese, teria de ter um lugar de fala para o ensaio pessoal, na primeira pessoa, não é? Onde o lugar de fala, evidentemente, que é o lugar em que o autor ocupa, tem obrigatoriamente de estar representado, né? E aí, Bernardo, o que você acha disso tudo? Bom, eu concordo com o Calaf e eu acho muito difícil aqui a gente discutir essa questão, ainda mais porque é um lugar super dispersivo, então acho que não é o lugar de fala para falar de lugar de fala. Mas eu acho que o que eu acho mais interessante do lugar de fala é a potência dele para um pouco desmistificar as imposturas. Então, eu acho que tem lugar de fala na sociedade, claro, na hora que você desbanca o branco como um lugar com um paradigma neutro de definição do que é o outro. Então você diz, não, você quer dizer que os outros, você aponta raça em alguém, a gente aponta raça em você de volta. Então esse é um conceito da sociologia, da história, que faz sentido. Porém, assim, a literatura é um outro ambiente, é um outro lugar, e esse outro lugar é um lugar de liberdade, e é um lugar de contradição e de dúvida também. Então, quer dizer, não tem boa literatura que funcione como confirmação de um negócio que foi decidido por antecipação na sociedade, entendeu? Então não tem literatura boa que obedeça a regras. Então, quer dizer, o lugar da literatura é um lugar de experimentação e não só de relato. Então, nesse sentido, não faz sentido falar em lugar de fala ali, como não faz sentido de falar nenhum dogma, nenhuma regra previamente estabelecida para um negócio que vai ser criado ali e que só vai passar a existir a partir daquele momento, né? Mas eu acho que o lugar de fala como contra-ataque contra as imposturas sociais, eu acho super importante, entendeu? Quer dizer que você, quando você fala que o cara é negro, você está falando de um lugar que também é relativo, entendeu? Você não está falando do lugar do paradigma absoluto, né? Você está inventando uma ficção, você está inventando uma impostura. Então, eu acho que não dá para desbancar esse conceito socialmente, nem historicamente. Eu acho que é um conceito, é uma arma, né? É um instrumento de guerra, de reação, de contra-ataque. Mas eu acho que a literatura não é o lugar, é um outro lugar, entende? E que eu acho que é um lugar de dúvida e de contradição e de afirmação das contradições, entendeu? Não é um lugar do conforto da confirmação. Não é um lugar onde você se reconhece. O problema é esse, quer dizer, eu acho que o lugar de fala tenta transformar na literatura, tenta reduzir a literatura a um lugar de confirmação e de reconhecimento, entendeu? E quando o interessante da literatura é justamente você descobrir o que não te diz respeito, né? O outro, né? Onde você não se reconhece. E pronto, meus senhores, acabou a mesa. Muito obrigado. Bem, tem um fragmento de um ensaio do escritor argentino Juan José Saer, onde ele discute o realismo, né? E ele fala assim que de todos os níveis que compõem a realidade, o da especificidade nacional é o que primeiro deve ser questionado, porque é justamente o primeiro que, sustentado por razões políticas e morais, aparenta ser indiscutível. E aí ele defende que a narração não deve ser um documento etnográfico, nem um documento sociológico, nem tampouco o narrador é um meio termo único cuja finalidade seria de representar a totalidade de uma nacionalidade. Isso aqui é um texto dos anos 70, né, onde ele fala sobre aquela ideia de literatura nacional, né, que é uma coisa que hoje está mais do que anacrônica, caída em desuso, mais ou menos, não é? Mais ou menos, porque a gente deve, em relação aos nacionalismos, a gente sempre deve ficar esperto e atento. Mas, de certa forma, essa fala do Saer, se a gente substituísse a ideia de nacionalidade pela de identidade, a ideia de identidade, de alguma forma, é uma espécie de atualização, de certa forma, da ideia da defesa de que um texto deve ter uma determinada nacionalidade. Me parece, às vezes. Aí tá, mais uma... Bem, quando a gente nasce, a gente herda os nomes, né? Exato. Assim,
eu parto de um lugar, não é? Convém distinguir uma coisa antes de qualquer coisa, né? Estamos no Brasil, não é? É um país que tem uma história colonial e bastante complexa. Eu também venho de um país que tem uma história colonial bem complexa. Mas ao contrário do meu país, quando eu estou no Brasil, por exemplo, eu vejo que, ao contrário da Angola, os colonizadores não se foram embora, ficaram. Então, quando eu encaro essa ideia de nacionalidade e identidade, eu sou obrigado a somar todas essas questões, não é? Não dá para pensar uma literatura sobre esse ponto de vista, não é? Aclamando uma universalidade que não inclua todos os outros mundos que circulam em determinado espaço, não é? Quando em Angola nós pensamos a nossa literatura, nós partimos do princípio, né, que aquele território é nosso, né, que a nossa árvore genealógica consegue, né, estar enraizada na terra, né, por séculos e séculos e séculos. Por isso, é curioso ouvir um argentino dizer isso, né? Eu acho interessante. Então, se calhar, eu passo aqui para o meu colega de mesa, né, para desmontar isso um pouquinho mais, porque eu tenho essa dança, né? Eu olho a coisa de uma forma um pouco mais elástica. Então, eu sou brasileiro, então eu acho que nesse quesito eu tenho lugar de fala. Eu acho o seguinte, que esse conceito aí de identidade, ele tem duas acepções que são contraditórias que é, de um lado, identidade é pertencimento, é vontade de pertencer a um grupo, né, nação, ou grupo racial, ou de gênero, o que seja. E, por outro lado, é o oposto disso. Identidade é singularidade, é o que não é possível caber em lugar nenhum. Então, eu acho que o problema é a confusão entre essas duas coisas. Eu acho que eu, como brasileiro, eu sempre, e na literatura, nas artes, eu acho que o que importa é a acepção de identidade como singularidade. E que toda vez que você vai tentar forçar a identidade como pertencimento, que é fundamental para qualquer luta política, né? Não dá para você ter luta política sem identidade que supõe o grupo, mas é o contrário na literatura e nas artes, porque o que importa na literatura e nas artes é a identidade como singularidade, não como pertencimento, não como submissão a uma regra que a precede, ou que seja. Eu vou falar do livro do Calaf, que é muito interessante. Tem um personagem, quer dizer, o livro é um romance, mas no começo você não entende como romance, você parece que é um relato, que é um depoimento autobiográfico, né? Então tem um sujeito que se chama Calaf, que sai de Angola e vai parar em Portugal, e durante o primeiro tempo que ele passa em Portugal, ele é oprimido pela língua e pela cultura portuguesa como uma matriz. E aí é muito interessante que, como reação àquele negócio, aquela opressão daquela língua que se diz matriz, que se diz, enfim, paradigma neutro, né? Quer dizer, que não tem lugar de fala, em princípio, para reagir àquilo, ele vai cair na música. E a música é justamente a singularidade, não é o pertencimento. Embora pareça um pertencimento a um grupo pequeno, depois, a certa altura do romance, você vai falar, é o lugar do transe, entendeu? É o lugar de uma ligação milenar, memorial, enfim, é um outro lugar que não passa pela identidade como pertencimento, é o lugar do irracional, do delírio, do grupal, é um outro lugar. E não quer dizer universalidade isso, quer dizer uma outra coisa. Então eu acho que e aí depois, mais para frente, em algum momento ele vai falar, não, eu quero que o Kuduro refaça uma imagem edificante de Angola. E aí eu acho que já cai na coisa da criação da nacionalidade, do pertencimento. Mas a força está justamente nesse primeiro momento em que você se salva da ideia de matriz portuguesa, não pela criação de uma outra matriz para se contrapor
a Portugal, mas pela criação de uma coisa que é irredutível a qualquer pertencimento, que é a música, e que não é uma música qualquer, é uma música que é do ritmo, do canto, tudo junto. Então é essa música da irracionalidade de um outro lugar em que a identidade não é possível, porque a identidade passa por uma outra coisa, né? Então eu acho que a questão para mim, na literatura, eu desde sempre eu quis combater essa ideia de matriz, entendeu? Então, por exemplo, é muito irritante, enfim, estou convidado aqui, estou sendo um convidado mal educado, mas é muito irritante você ir para Portugal e os portugueses acharem que eles são os donos da língua e que ali tem uma matriz e que eu falo um patuá. Isso é muito terrível, mas isso faz parte, por exemplo, aí incide o lugar de fala. Você aponta, bom, mas você fala essa língua ela é resultado de atrocidades, entendeu? Então, isso aí não me interessa, eu não quero participar desse negócio. Então, mas, ao mesmo tempo, eu não contraponho a isso uma identidade brasileira. Eu não quero contrapor a isso a mesma matriz que eles estão, com a qual eles estão me oprimindo, entendeu? Eu não quero isso. Eu quero que a literatura passe por um outro lugar, que é um lugar que não escapa, que escapa dessa obsessão pelo pertencimento e que possa fazer um elogio das singularidades, né? E é muito, eu acho que assim, o problema é que as nações, necessariamente, isso aqui é um exemplo, elas se apropriam dessa singularidade da literatura para impor uma questão que é de poder, de política, de pertencimento, justamente. Então é a literatura brasileira, a literatura portuguesa, a literatura francesa, entendeu? Mas essas literaturas, na verdade, isso aí é o pertencimento, é a matriz, é a tentativa de criação da matriz. O que eu acho que é interessante na literatura é justamente o que resiste a esse lugar, né? Então, independentemente de ser Brasil, Portugal, Angola, eu acho que tem uma questão muito política e muito potente da literatura que não se submete a essa ideia de pertencimento e de identidade com pertencimento. Daí que não dá para ter lugar de fala, entendeu? Sim, obrigado pelos elogios. Sim, e outro ângulo importante, né? Somando um pouco o que você estava falando, e eu concordo absolutamente, a gente falou isso ali, não é, nessa linha, que é o Brasil, né, é uma sociedade, ou uma nação multilingue. É claro que isso não está no discurso oficial, né? A gente quando vai para a Feira de Frankfurt e vê o stand brasileiro, só há uma língua que prevalece, não é? Mas a gente sabe que há autores que pensam noutra língua e traduzem depois para português. Krenak, por exemplo, né, que é um caso de sucesso na literatura aqui no Brasil, ele não pensa em português, não é? Ele escreve noutra língua. E entender que isso é um ganho, é um valor, é uma sensibilidade que está completamente acima de qualquer invenção, de qualquer decreto, de qualquer ideia de agrupamento identitário que mataria completamente as ideias completamente revolucionárias que o Krenak, e não só, né, ele não é o único, estão propondo para nós, né? Ou seja, o Krenak, sendo quem ele é, multilingue, nos melhora. E essa não é? Essa obsessão, que eu concordo completamente, é uma obsessão que nos oprime, que mata a criatividade, deve ser posta em causa. Eu acho que os escritores têm a obrigação de estar constantemente a relembrar toda a gente, principalmente os nossos amigos políticos, que nos colocam nesses lugares, não é? Que é maravilhoso encontrar nossos pares, nossos parceiros noutros continentes, mas, acima de tudo, não podemos nos esquecer que a função da literatura, como você disse bem, não é o conforto, muito pelo contrário. A literatura tem que tirar as coisas do lugar, tem que desarrumar, essa é a função. E o facto de no Brasil existir não só as línguas amazônicas, há também esse português completamente, não é, elástico, que somou, não é, as expressões que vieram da Alemanha, da Itália, as expressões africanas que vieram enriquecer essa língua. Então,
falar de portugueses, devíamos estar, se calhar, a colocar isso no plural, os portugueses. Não é? Isso, enfim, é claro, isso dá para nos manga, podemos ir mais além, mas não é um lugar fácil. Eu, como escritor angolano, né, convivendo com outros escritores angolanos, não é um lugar confortável, não é? Porque isso é uma imposição e nós só fomos obrigados a dançar com ela, não é? Porque há questões econômicas associadas ao livro. Por isso eu digo sempre, convém distinguir a indústria literária com literatura. São duas levadas completamente diferentes, não é? Uma coisa é o que a gente está fazendo aqui nesse lugar, que tem uma componente comercial, industrial, é a nossa indústria e que tem que ser preservada, porque não depende só nós, escritores, mas aos tradutores, editores, os livreiros, enfim, há toda uma economia que tem que ser cuidada e isso é importante, não é? Não podemos só, né, estar aqui a elogiar o trabalho que a gente faz, mas a literatura é um trabalho coletivo. Isso não é só o que a gente pensa, é também como é que a gente vive o que a gente pensa, o que a gente coloca no papel. Por isso, eu não sei, é uma conversa meio chata. Eu tô com pena de vocês, porque não vai haver aqui um espadachim, né, da gente encontrar aqui, né, pontos de confronto. A gente está mais em concordância do que ao contrário. Mas o tema da língua como instrumento político e instrumento econômico, assim, não acho que seja um tema exatamente chato e acredito que o Brasil cumpre um papel interessante, assim, na oposição digamos, às leis que são determinadas pela ortografia ou pela gramática, originalmente da língua portuguesa europeia, né? Então, acho que esse confronto, ele sempre traz chispas, assim, mas elementos interessantes e que, inclusive, a gente pode questionar a vontade política brasileira em relação à apropriação dessa língua portuguesa, né? No sentido de que o Brasil ainda só tem uma língua oficial, que é a língua portuguesa, e que me parece uma posição política empobrecedora, não é? Assim, poderíamos ter como o Paraguai tem o Guarani como uma língua oficial e nós não temos nenhuma, né, Bernardo? O negócio é que a gente tem mais de 150, né? Então, quer dizer, teriam que ser 151 línguas oficiais. O Paraguai também tem várias. Sim, mas eu diria que você, Bernardo, você deu uma entrevista, já que Calaf mencionou o mercado, a indústria, né? Você mencionou numa entrevista que você deu ao Jonathan Silva, jornalista, você disse assim, né? Que o que é ruim na coisa identitária, na coisa do mercado, é que estão tentando fazer a literatura ser o contrário, ser mais como a igreja, aliviar da responsabilidade que você deveria ter em termos de desafio da leitura, né, de assimilar a leitura. Então, o livro que te confronta com essas contradições, com o mal na gente, por exemplo, é um livro que muito pouca chance terá de ter repercussão mercadológica, porque ele não agrada, ele repele. Eu queria que você estendesse um pouco mais isso, assim. Isso aí é uma contradição. Eu acho que a literatura ela é um poço de contradições. Isso é interessante. Essa é uma delas. Eu adoraria fazer os leitores adorarem o que eu escrevo, mas isso não acontece necessariamente. E eu acho que você tem um monte de demônios, que não são só íntimos, mas um pouco a tradução do que te envolve e tudo mais, e que acaba produzindo coisas que te escapam também. Isso é interessante da literatura para contradizer o lugar de fala, é que a literatura, a ficção e eu acho até o ensaio também, ela não é só a expressão de uma racionalidade que está determinada previamente, entendeu? Eu acho que ali tem um autor que está atravessado por um monte de experiências e que vai fazer uma nova experiência naquele lugar ali, que é o lugar do livro. E por vezes ele vai ser contrariado também pelo próprio livro, entendeu? Quer dizer, sei lá, você pega um Kafka, um Proust da vida, não sei o quê, são autores que contrariam e contradizem todas as certezas do lugar de onde eles vêm, entendeu? Todas as certezas de classe, raça,
Nação. Quer dizer, não é à toa que eles são os autores que eles são, não é porque eles confirmaram aquelas coisas que enfim, o grupo ao qual eles pertencem daria por certo, né? Então eu acho que, para mim, é um pouco isso. Eu estou procurando esse lugar aí, que é um lugar inexistente, né? No livro do Calaf, fazer mais um elogio, o personagem, porque é cheio de exemplos, assim, é bom. O personagem, a certa altura, diz que a leitura do James Baldwin mudou a vida dele, né? O James Baldwin é um cara que, pelo ensaio, ele trabalha justamente essa essência da literatura, que é a essência da contradição. É um cara desesperadamente procurando um lugar para pertencer, um grupo, e só vai quebrando a cara conforme ele vai tentando. Então ele quer ser americano, mas ele não pode ser americano porque ele é negro. Aí ele quer ser negro, mas ele não pode ser negro porque ele é gay. Aí ele vai tentar a salvação no berço dos direitos humanos e quebra a cara de novo, porque ele também não pode pertencer a esse lugar. E isso produz um ensaísmo que é incrível, porque é um ensaísmo que tem a mesma qualidade da ficção, da boa ficção, que é uma revolução permanente, que é insuportável. Então, o ensaísmo do James Baldwin, de fato, é maravilhoso, porque ele tem a contradição de uma espécie de uma sede de pertencer, de encontrar um lugar, um conforto de algum lugar, e esse lugar é inencontrável, é impossível você achar esse lugar. Então é um cara que carrega em si uma espécie de guerra civil ambulante, e isso produz um tipo de racionalidade, de subjetividade, de ensaísmo maravilhoso, porque é um lugar sem lugar, e é o lugar da singularidade. Então, quando eu falo de literatura, que é a identidade da literatura interessante, na verdade, essa identidade que não pode se encontrar, porque o próprio conceito de identidade é uma impostura. Então, eu acho que na coisa da entrevista que eu estava tentando dizer, era um pouco isso, né? Quer dizer, é uma literatura que não fica satisfeita num lugar de igreja, né? De pertencer a uma igreja, de ter uma crença, mas que, ao contrário, não consegue entrar na igreja, entendeu? Tenta entrar na igreja o tempo inteiro, mas vai quebrando a cara, porque tem uma impossibilidade ali. Refutando? Não vou refutar. Mas, sim, é a eterna busca, não é? E eu acho que a maior parte dos escritores, não é? Pelo menos os felizes, que é também a coisa trágica, né? Porque há uma infelicidade associada a isso, são os que nunca encontram, né? E se você encontrar o que está buscando, provavelmente acaba de escrever, né? E há vários exemplos na história da literatura, escritores que chegou um momento que encontrou o que estava buscando e estava feliz e pronto, está resolvida a questão. Mas o que eu acho também interessante, não é? Sendo o escritor o eterno observador, é também ver que as sociedades evoluem, não é? Nós vamos somando coisas, vamos acrescentando coisas. E o que é interessante nas novas literaturas, pelo menos as literaturas emergentes em África, que estão agora dominando os escaparates dos mais vendidos, um pouco, né, pelo menos nos grandes mercados literários, ela traz, sem dúvida, a singularidade, mas associada à ideia de que estamos desbravando um novo território, né? Estamos entrando por um lugar que nos era desconhecido ou interdito, por várias razões, né? Não vou estar aqui a dizer o que é certo ou errado, que acho que qualquer pessoa de bom senso consegue adivinhar algumas, mas esse território novo que eles estão propondo, que também é velho, né? Porque não é o era uma vez, não há nada mais antigo que essa expressão, né? A Bíblia começa assim, né? As Mil e Uma Noites começam assim. Então, essa ideia de voltar a um lugar que é familiar, mas ainda assim encontrar o novo e a surpresa, essa é a missão de qualquer escritor, de qualquer observador, não é? E é isso que, não é? Os bons escritores são aqueles que acompanham e conseguem sentir o pulso da sociedade e ter a capacidade, ou pelo menos a coragem, de sair das bolhas que às vezes não é? Aí está, a própria indústria nos coloca, não é por uma questão de escolha,
mas simplesmente porque à medida que vamos crescendo, vamos perdendo, né, vamos tornando mais impacientes, perdendo a capacidade de ouvir, que é uma coisa que é fundamental para a literatura, né? Ouvir o outro, estar disposto a ouvir sem julgar, que é um exercício ainda mais difícil, mas eu acho que essa busca associada à ideia de que eu estou simplesmente ao serviço de algo maior do que eu, que é simplesmente a condição humana, né? Para bem e para mal, com todas as contradições, com todas as tragédias, isso é que eu acho que o barato está aí, né? Essa é a tesão, né? É saber que eu não tenho respostas, eu não vou propor nenhuma resposta, mas eu simplesmente vou passar por algumas possibilidades e essas possibilidades eventualmente podem inspirar ou não o leitor. Bem, o Bernardo mencionou anteriormente o Proust, né? E tem aquele ensaio famoso do Proust, Sainte-Beuve, onde ele critica esse grande crítico francês, tal, que defendia que a crítica de literatura deve sempre levar em conta a identidade, a biografia do autor, ou seja, só era possível ler criticamente uma literatura a partir da biografia do sujeito que escreveu a obra, né? E de certa forma... Você acredita nisso? Não, definitivamente não. Proust se opôs a essa ideia, né? Toda a obra dele, acredito, é uma oposição a essa visão. Mas, por outro lado, também ambos mencionaram essa certa impossibilidade de voltar para casa, né? Que é um sentimento que, de certa forma, define a modernidade. A impossibilidade de voltarmos para casa. Qual casa seria essa? Muito provavelmente a língua, né? Ou não? A primeira língua, você teve contato, o seu primeiro contato com a língua, quando criança, foi alfabetizado em português inicialmente? Sim. Aquele Heráclito, né? No momento que se abre uma nova ideia, normalmente ou dificilmente voltará ao estado original. Eu acho que a literatura, né, quando a gente descobre alguma coisa, ou um novo mundo, uma nova ideia, a casa desaparece, ou a casa muda. Não é? Eu não sou a mesma pessoa depois de ler um livro. Eu acho que a ideia de casa é algo que está em trânsito. Né? A gente muda o sofá de um lugar para o outro, aquela casa é nova. Você quer que eu te salve, né? Olha, nós temos 10 minutos e vocês poderiam contribuir com perguntas, estão convidados, tá bem? Então é só levantar a mão e pegar o microfone. Boa tarde. Eu, quando vi o tema da mesa, na verdade, a questão até falando um pouco mais amplo, né? Eu faria outra pergunta para a mesa, né? Existe um lugar de separação de obra e autor na literatura dentro dessa questão da identidade? Não, eu acho assim que não existe literatura sem experiência. A experiência é sua como autor, quer dizer, você vem de algum lugar, nesse sentido existe um lugar de fala nesse sentido. Porém, eu acho que na hora que você escreve, aquilo ali às vezes te contradiz, como eu estava dizendo. Então, o texto te leva para lugares que são impensados e às vezes lugares que contradizem as certezas que você tem. Então é diferente de um cara, de um sermão religioso ou de um discurso político que você quer convencer alguém, de uma propaganda, de um discurso publicitário. O livro ele não passa por esse lugar de sintonia entre o cara que está pensando e o cara que está escrevendo. Ele tem para mim pelo menos, tem um lugar da experiência ali, que é um lugar, para mim, quase místico, porque é como se você se transformasse. E de fato, eu acho que às vezes eu digo coisas que são contrárias às coisas que eu penso.
eu escrevo coisas que me levam para um lugar que eu não queria ir. E nesse sentido, eu acho que a literatura tem mais a ver com o inconsciente da gente e com o desejo. E o desejo como essa coisa tem sei lá, desde Santo Agostinho existe isso, mas é uma coisa que é muito... Quando eu li, eu fiquei encantado que o Santo Agostinho, quando era adolescente, ele morava na Argélia, ou sei lá, no norte da África, e o pai, ele virou quem ele virou, né? Tipo, essa coisa de repressão sexual que a gente conhece da Igreja Católica vem dos preceitos de Santo Agostinho. Mas na origem, quer dizer, ele chegou a essa censura toda sexual porque o pai dele levou para o banho semanal, para a sauna, e chegou na sauna, e o garoto ficou de pau duro. E ele ficou super envergonhado, porque de repente ele entendeu que tinha um rebelde vivendo dentro dele, que era o desejo. Então, que era um negócio que ele não queria que acontecesse ali, que ele não queria que aquele negócio aparecesse. E o pai voltou para casa super contente, virou para a mãe, temos um homem em casa, não sei o quê, muito orgulhoso. A mãe ficou feliz também, mas isso daí foi uma das maiores humilhações da vida do Santo Agostinho, porque justamente mostrava que a gente não é dono de nós mesmos, entendeu? Então, tem coisas dentro da gente que são contradições, é o desejo, não sei o quê. Eu acho que a literatura, ela é mais do que expressão de um sujeito que se acha dono da sua razão, dos seus atos e tudo mais, do que expressão das contradições que atravessam esse sujeito, né? E a começar pelo desejo. Então, essa é a literatura que me interessa. Então, não tem essa relação direta entre o que você quer dizer e o que você diz, entre o que você quer escrever e o que você escreve. São coisas diferentes. Nada a acrescentar. Bem, Calaf. Pode. Obrigada. Pronto, a origem da pergunta, eu estou na origem desta pergunta, que não é uma pergunta propriamente original, não é? Mas voltando a esta conversa, e o Bernardo e o Calaf falaram do James Baldwin. Eu também nunca mais fui a mesma desde o momento em que li James Baldwin. E eu não sou negra, não sou homem, não sou gay, não sou americana, enfim, não sou nada daquilo que o James Baldwin, ou se calhar sou muita coisa daquilo que o James Baldwin também era. Eu revejo-me nessa contradição e nesse lugar impuro, não é? Nesse lugar de busca permanente. E quando eu pensei nesta pergunta, pensei numa pergunta para fechar uma espécie de representação de Portugal aqui neste espaço de língua portuguesa, que eu também não vejo como um espaço puro. Vejo a língua portuguesa como um espaço de pensamento onde também descobre a contradição através de todas as possibilidades que esta língua nos proporciona na diversidade que tem. E, portanto, quando este tema, não é, ou quando se fala em temas literários, não é, e quando se tenta arrumar um escritor num tema, e quando se tenta que ele escreva para esse tema, ou fale em nome de, quando muitas vezes ele não sabe falar sequer em seu próprio nome, porque à medida que vai escrevendo se vai descobrindo outro, eu gostava de vos ouvir falar precisamente, era nessa espécie de contradição em que a língua e o espaço de cada um, que é singular, como vocês aqui sublinharam, entra depois ou não em contradição com aquilo que a sociedade espera de cada um de vós enquanto escritor, porque representa determinada expectativa, seja identitária, seja temática, seja de representação de uma determinada maneira de falar o português. Sim. Bom, como é que a gente aborda essa questão? Sim, sem dúvida. Eu, pelo menos, a maneira como eu abordo a literatura, eu não vou, ou seja, eu não estou em busca do eu, não é? Eu não escrevo, embora eu use as minhas experiências, a minha biografia a serviço da história, mas eu não estou à procura de me resolver, não é? Eu não estou à procura de respostas.
vou chegar lá, ou pelo menos vou tentar chegar lá perto da tua questão. Mas eu acho isso importante, pelo menos é um mecanismo de defesa que eu uso, porque eu sei que literatura, acima de tudo, é a capacidade absurda de conseguir, em determinado momento, definir o que fica dentro e o que fica fora. Não é? Eu acho que literatura essencialmente é isso. É uma curadoria. É escolher o que fica e o que sai. Não é? É impossível incluir tudo. Por exemplo, eu não queria falar do meu livro, mas já que você abriu essa porta... O que foi mais difícil escrever foi exatamente a primeira parte, porque eu não consegui, estava constantemente a lutar com o que fica e o que sai, não é? E mais importante, na questão da língua, por exemplo, não é? Se eu falar para os meus, se eu falar para a minha família, para o meu bairro, para a minha escola, os lugares de formação, não é? A minha linguagem é um pouco mais desorganizada e completamente, não é muito mais fluida. Por isso é que, quando eu penso, né, na língua portuguesa, acima de tudo, eu penso nas línguas portuguesas. Né? Porque a maneira como eu falo na minha casa, e aliás, por saber que a maior parte das pessoas a quem eu quero realmente impressionar nem sequer sabem ler e escrever. Eu falei isso ontem numa fala. Então, eu, de certa forma, quando escrevo, eu estou simplesmente a catalogar determinados momentos que eu quero que não me fujam. Não é? Por isso eu sou tão apego à música. Não é? Porque na música eu consigo estar mais próximo, não da imagem concreta e exata, mas daquilo que aquela sensação me fez viver. É uma imagem, não é? Ou seja, memórias de infância, por exemplo, não é? A maior parte de nós tem memórias dolorosas, não é? Mas que nos formaram. E a única forma de conseguir conviver com essas memórias, ainda que dolorosas, e fazer com que elas não nos bloqueiem, que não nos deprimam, é colocar elas nesse lugar místico, né? Nesse lugar da poesia, onde ela está registrada, mas está registrada como se fosse um sonho. Né? E eu acho que isso, de certa forma, é ali onde eu tento caminhar, inclusive com a própria língua, porque é quase impossível, escrevendo eu em português, não saber ou não carregar, até na pesquisa, tentar sempre descobrindo coisas sobre a nossa biografia familiar, a nossa biografia nacional, a nossa biografia cultural, que é doloroso, não é? Então o que a gente faz com isso? Fica dentro ou fica fora, não é? E quando a gente opta por manter aquela memória dolorosa, que é uma memória às vezes herdada, que não é nossa, essa escolha não é, como é que eu vou dizer? Eu não acho que seja uma traição para o ato, para o ofício do escritor, para o ofício da escrita. Mas isso já é um lugar do pessoal, né? É um lugar onde há os livros que a gente publica e há os livros que a gente escreve. E os livros que a gente escreve, não é? Eles se mudam no processo de edição, se transformam no processo de edição. Mas aquele livro, aquele primeiro draft, aquele primeiro rascunho, provavelmente é aquele que perdura e ficará conosco por muito mais anos. E há escritores que voltam a esse lugar porque muita coisa não coube naquela história, naquele momento. Por isso que eu digo, a literatura, acima de tudo, é esse exercício perverso de estar constantemente a definir o que entra e o que sai. Eu sei que não respondi a tua questão, mas tentei chegar lá perto. Olá, boa tarde. Meu nome é Monique. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas também uma provocação. A gente tem 2 livros aqui. A gente está falando sobre lugar de fala. E o livro ele não tem gênero, não tem cor. O livro é para todos.
E aí eu gostaria de saber, né, como vocês têm participado, o que vocês têm feito pela democratização da literatura, né, e dos livros nas periferias, tanto de Brasil, tanto de Europa, tanto de todos esses lugares por aí. Bom, eu escrevo e eu acho que é isso aí que me cabe. O que eu posso dizer para você é que eu acho que no trabalho social de periferia, não sei o quê, tem pessoas, tem pessoas e pessoas para todo tipo de trabalho, né? Eu trabalhei com um grupo de teatro aqui de São Paulo que chama Teatro da Vertigem, e a gente fez uma peça que foi montada no Rio Tietê e chamava BR3, e durante um ano eu trabalhei numa periferia de São Paulo, numa parte dessa periferia muito barra pesada. E eu tinha que fazer uma oficina de criação literária aí. E eu ia toda semana, 2 vezes por semana, para esse lugar, e na verdade quem levava a gente para lá era uma Kombi, que levava o grupo e cada um dava oficina de alguma coisa que lhe dissesse respeito, né? No meu caso era criação literária, dos outros era, sei lá, atuação, direção, iluminação, o que seja. E eu voltava sempre super deprimido. E eu fiquei lá durante um ano. E o que eu posso te dizer é que eu não fui feito para isso, entendeu? Então, eu acho que tem um monte de gente que é muito eficaz nesse trabalho. Eu não consegui nada durante um ano ali. Então, eu ia para um lugar que era uma escola, primeiro eu fui para um lugar que foi muito barra pesada, fui meio que expulso por um traficante do lugar, que era namorado de uma das meninas para quem eu dava supostamente aula. Fui parar numa escola pública em que as crianças de 15 anos eram analfabetas. E eu tinha que fazer uma oficina de criação literária com essas crianças. E eu fiquei lá durante um ano. E assim, comigo era uma tragédia, nada dava certo. Com a professora deles, tudo dava certo. Então, quando ela chegava lá, ela foi feita para isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar também um pouco nesse negócio. Cada um faz o que pode. E, no meu caso, eu posso escrever. Eu não posso salvar a periferia de São Paulo com a minha literatura, por exemplo. Eu quero muito que haja uma democratização do livro, da leitura e tudo mais, mas eu não tenho essa competência. E não adianta eu querer entregar minha vida para esse lugar, porque essa competência não vai aparecer. Enquanto tem gente muito competente que pode fazer esse trabalho, entendeu? Então eu acho que é isso, quer dizer, o que me cabe é escrever os livros que eu escrevo, que não são necessariamente livros fáceis de ler. Então também tem isso, quer dizer, você acha que você, para a democratização, você deve fazer os seus livros serem mais fáceis de ser lidos, por exemplo? Então, não, mas espalhar não depende de você. Então é isso. Então eu acho que tem uma questão do que é o escritor também, que hoje é importante você bater o pé nesse lugar, entendeu? Porque pode ter um escritor que seja um grande trabalhador social e que consiga uma super democratização da leitura e tudo mais. Mas o trabalho do escritor é escrever e pôr no mundo coisas que alarguem a perspectiva desse mundo, entendeu? Eu acho que é isso sobretudo, para mim, o que é o trabalho do escritor. Em vez de confirmar o que já existe, pôr no mundo mais contradições e tentar alargar um pouco os sentidos desse mundo. Acho que essa é a contribuição que você pode fazer. Calaf, quer falar sobre... Sim, essencialmente, o trabalho do escritor é escrever, absolutamente. E às vezes é complicado, não é? Porque geralmente na literatura nós somos a porta de entrada, não é? O escritor é a porta de entrada. Eu acho que, não é? Tirando, salvo as exceções, não é? Ninguém conhece os meus editores. E a função de um editor é fundamental para que a literatura exista, não é? Esse stand aqui, não é? Ou essa Bienal, quantas pessoas conhecem o diretor da Bienal do Livro de São Paulo, né?
mas nós somos a porta de entrada. Ou seja, nós provavelmente, né, passeando nesses corredores, vamos receber críticas sobre o barulho, sobre as filas no banheiro, sobre o restaurante e tudo mais, que não é, alguns de nós terá coragem de dizer para o diretor da Bienal, quando o encontrarmos. Eu ainda não tive esse privilégio de o encontrar, mas há que distinguir. Por isso é que eu acho que é muito importante, quando se fala em literatura, não excluir todas as pessoas. Eu não sou nada sem os meus editores. Eu não sou nada sem os meus tradutores. Eu não sou nada sem os meus revisores. Um revisor, né, é extremamente importante para o exercício da literatura. E essas figuras, os tradutores, os revisores, os editores, os livreiros, os curadores e depois, claro, quem manda nessa porra toda também, são extremamente importantes. Não é? Então, isso é um ecossistema. Somos nós todos ligados em sociedade, contribuindo naquilo que é, né, a nossa função, naquilo que é também, se calhar aquilo que o Bernardo está tentando dizer, a nossa vocação. Não é? Porque eu prefiro o Bernardo escritor do que o Bernardo deprimido. Não é? Imagina qual seria a tragédia para a literatura brasileira se aquele escritor, não é, trabalhando, dedicando a sua vida para resolver um problema que é muito maior do que ele, no final não conseguisse fazer aquilo que é a sua vocação. É assim que eu vejo. Não é? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que aí me cabe, e eu falo a outra coisa que eu esqueci de dizer, que é muito importante também nesse ecossistema da literatura, os agentes. Não é? Por isso é que eu digo que a função do escritor, quando temos essa possibilidade, é, por exemplo, relembrar o nosso editor e dizer: olha, seria interessante se chamasses para o teu escritório e pagasses um salário, o transporte e tudo mais, alguém que está naquele lugar que não tem acesso. Provavelmente essa pessoa vindo para esse espaço, aprendendo e convivendo com o que a gente faz, poderá fazer alguma coisa realmente revolucionária no lugar onde ela vem. Porque eu acho de uma arrogância tremenda ter esses aliens, não é? Que muitas vezes somos nós, caímos em determinada comunidade, como quase com aquele, não é, o síndrome do Salvador, que eu acho horrível. Não ajuda ninguém, porque a gente está ali, dá esperança na pessoa, né? Naquela meia hora, uma hora de convívio, depois a gente vai embora e a pessoa fica na mesma merda. Então, eu acho que o importante é ver esse diálogo, o importante é a gente mostrar o que está atrás da cortina, o que é importante para que a literatura aconteça. Não é? Os professores, não é? O ministro da Educação, não é? O ministro da Economia, e por aí vai. Nós vivemos em grupo, vivemos em sociedade. Assim, eu não consigo imaginar de outra maneira. Então, dando um exemplo, por exemplo, em relação a Angola, que é um debate que está vindo a acontecer, que é tornar os nossos clássicos da literatura, que muitos deles foram publicados em Portugal, no Brasil, nas Américas, voltar a colocar, voltar a pôr em circulação no país. Ou seja, porque esses direitos foram vendidos para certos conglomerados literários que uma editora, não é? Imagina, um jovem periférico quer montar sua editora e quer publicar o livro do, enfim, Manuel Santos Lima, não tem acesso ao livro do Manuel Santos Lima, porque esse direito está vendido a alguma editora. Então, o que eu faço é convencer o meu editor a liberar os direitos daqueles livros para que eles sejam vendidos. Mas isso não é uma coisa visível, né? Isso não é coisa que se veja. Eu nem quero ter esse título. Eu estou dizendo isso aqui em público, mas não é o meu lugar. Assim, uma das coisas também que eu faço muito é sugerir aos meus editores para olharem escritores novos. Alguns escritores que só publicou uma crônica, ou um ensaio, ou um conto, e a gente tem conversa, tomando um café, e diz: cara, eu estou lendo aquela pessoa, é maravilhosa, que tal você traduzir, que tal você publicar aqui? Então, porque eu sei o importante é criar e alimentar esse ecossistema, né? Porque não é assim,
Ninguém é salvador. Eu tenho muito cuidado com essa ideia, né, do salvador, do herói, né, que vem num cavalo branco salvar a comunidade. É muito perigosa essa ideia. Muito bem. Acho que vamos encerrar. Tem mais uma pergunta? Ah, pois não. Aqui tinha uma fila. Boa tarde, eu sou o Wellington. A minha pergunta seria inverter a pergunta tema original e perguntar para vocês, pensando em algumas palavras que foram ditas, como sintonia, por exemplo, como vocês enxergam o lugar de escuta na literatura, ainda que ela seja um produto coletivo, com todas essas figuras, o editor, o mercado, enfim, mas em que medida o artista, escritor, serve ou não como uma antena parabólica que capta coisas, mas no seu exercício de escrita, de composição do manuscrito, é um trabalho solitário, o de vocês. Então, pensando nesse contexto, existe um lugar de escuta na literatura? Então, estou falando, tá. Eu acho que esse lugar é o lugar do crítico, é o lugar do leitor. Eu não sei, eu não tenho nenhum domínio sobre esse lugar e não tenho nenhuma pretensão de tentar alcançar esse lugar. Mas é uma coisa muito impressionante quando você vê um super crítico, um cara que tem um faro para a literatura e que também pode ultrapassar as certezas do seu tempo, sabe? Um cara que descobre um novo autor, um cara que publica um novo autor, o editor que publica que descobre um novo autor. Isso é muito incrível e essa escuta, essa percepção aí, ela é muito rara e ela depende sobretudo de uma... Eu não tenho, por exemplo, eu não sou esse cara, como eu não sou o cara que resolve o problema social na periferia, eu também não sou um bom não é ouvinte, mas um cara que tem a percepção do novo. Eu endosso isso, eu assino embaixo, eu quero que a literatura seja isso, mas eu não sou o bom editor e eu não sou o bom crítico para descobrir esse lugar. E essa figura desse editor como descobridor do que é contraditório com o seu próprio tempo é cada vez mais raro, né? E conforme o mercado ele se expande e ele se torna cada vez mais eficaz do ponto de vista capitalista, mercadológico e tudo mais, menos esse lugar tem lugar, mais exíguo fica esse lugar da escuta. E você vê que a mesma coisa aconteceu com a crítica, né? A crítica desapareceu em nome da opinião, quer dizer, então a opinião é fácil, porque a opinião é um pouco a reprodução das certezas do seu próprio tempo, do seu próprio lugar, é uma espécie de um eco, né? A opinião. Mas a crítica literária não, a crítica verdadeira. E assim também os grandes editores, né? Quer dizer, tem um caso, para mim, que é paradigmático também, que é o editor do Beckett, na França, depois do Beckett ter sido recusado por Deus e o Mundo. E era de uma editora pequenininha, que estava independente, que estava engatinhando, se chamava Edições da Meia-Noite, né? Porque vinha da guerra. E era uma editora clandestina durante a guerra, e de repente esse cara tem uma coincidência ali, uma sintonia, e esse cara descobre um autor que é um autor fundamental para o mundo e que um pouco inaugura uma outra coisa que naquele tempo não existia, né, até ali. Então esse é o grande editor, esse é o grande crítico, e não o cara tipo Maria vai com as outras, que qual é a onda do momento, qual é o livro do momento, sabe? Não é esse lugar. Então, eu acho que isso aí é importantíssimo para a literatura e é cada vez menos palpável ou menos visível, não sei. Bem, o Bernardo está sendo modesto, porque quando ele escreve sobre um autor jovem, em geral, ele desperta atenção
Me lembro que você escreveu, foi o primeiro a escrever sobre Daniel Galera, sobre André Santana. Agora você apresentou esse Baldomero, esse livro publicado pela Fósforo, que é interessantíssimo. Acho que tem mais alguma pergunta lá no fundo, né? Sim. E encerramos, tá bem? Oiê, tudo bom? Joca, bom te ver aqui, meu professor. Aproveitando o tema dessa mesa, de lugar de fala da literatura, eu queria, na verdade, saber de vocês, como escritores, o lugar de fala de vocês, escritores, porque hoje eu acho que a gente tem um contexto muito interessante que é, todos são escritores, nós temos os leitores que os seguem em redes sociais, que interagem, que comentam, e eu queria saber de vocês como que é isso no processo de criação, porque eu, por exemplo, tive o privilégio de ser aluna do Joca, em oficina de literatura, de ser leitora do Joca e também de ser seguidora do Joca. Então eu queria saber como que é para vocês essa experiência, porque vocês já escrevem muitos anos antes das redes serem o que elas são hoje em dia, e se isso tem mudado um pouco a sua função como escritor, se vocês se sentem de outra maneira por escrever e ter esse contato com rede. Alô, acho que Bernardo nunca esteve em nenhuma rede social, nem nada, ele não tem nem vida na internet, a não ser como com algum nickname, alguma coisa assim, a gente não sabe, né? Mas você não entendeu? Como tá nas redes é horrível. Tá nas redes é horrível. Porque há um fenômeno estranho, né, mas que está minando a indústria literária, que é o autor celebridade. Que eu acho necessário, né? Que alguém tem que pagar as contas, né? Porque um autor celebridade provavelmente vai pagar e vai permitir que novos autores possam também publicar. Mas isso faz uma coisa, cria uma situação perversa, que é, depois pede-se que todos os outros escritores, né, sejam mais ou menos definidos, aquilo se torna matriz. Então, o autor que não publica, não faz live, não faz post, não está querendo ou não é bom escritor, né? Não está fazendo o que deve ser feito por contrato. E muitas dessas paradas já está nos contratos, né? Você tem que ser essa celebridade, tem que fazer o culto da personalidade. É horrível isso, né? Eu tenho vários conflitos com essa coisa, porque as redes sociais é um outro lugar, é um recorte, né? O tweet, mesmo até o post do Instagram, que é longo, aquilo não chega no momento, ou eu penso, né? Aquilo não chega para a pessoa no momento que a pessoa, se calhar, estava mais disponível para absorver aquela ideia, né? Chega no momento provavelmente do cansaço, né? Que já está ali, né? Saturado com o dia, com a azáfama do cotidiano. De repente vem aquela ideia que é interessante, não é? Por exemplo, eu tenho vários amigos poetas que estão constantemente, não é, se debatendo se deviam ser a Kapoor, não é? Aquele fenômeno da poeta do Instagram, Rumi Kapoor, canadiana, enfim. Mas há poetas que se perguntam se deviam fazer também a mesma coisa, colocar seus poemas no Instagram e fazer os hashtags todos e tornar aquilo mais visível. Eu acho que não, mas claro, ele também precisa pagar as contas, né? Então não é um lugar simpático para se estar, não é um lugar que eu acho que vai nos salvar. A literatura não será salva pelas redes sociais, isso é certeza. Muito bem, então gostaria de, em nome da Isabel Lucas, agradecer, não é, ao Bernardo Carvalho, ao Calaf Palanga e principalmente a vocês que estiveram aqui e nos acompanharam até o final, tá bem? Muito obrigado.